Pessoal, eu tô chegando no meu treino e vou responder uma pergunta que eu recebi, achei muito interessante lá no blog. Um seguidor da gente, eu não me recordo o nome, ele falou o seguinte, que é muito comum a gente ver no mountain bike os atletas largarem com uma caramanhola e com um camelback, né? E que no speed isso não acontece, que ele nunca viu uma prova de speed ou até mesmo um speedeiro na estrada treinando e que estivesse com um camelback nas costas. Aí ele, no final, ele faz a pergunta, né? Será que o speedeiro é tão bruto assim, né? Que eles não têm essa necessidade de largar com o camelback e tal? E aí é o seguinte, o primeiro ponto que tira a necessidade de quem treina e compete provas de speed, né, provas de estrada ou circuito e tal, é que o nosso quadro, ele favorece o uso, ele tem espaço, né, já vem de fábrica, que dá para colocar duas caramanholas. E o mountain bike, algumas marcas e alguns tamanhos não permite que coloque dois suportes de caramanhola. Então a gente só coloca um, e aí você vai fazer um treino mais longo. A logística, né, de treino de mountain bike, geralmente em trilha, não tem posto de gasolina para você fazer uma parada, uma padaria. Então, dependendo disso, você precisa levar o seu camelback para ter autonomia na trilha. E um outro ponto interessante também é que, devido à facilidade de logística das provas de estrada, permite-se que largue com caravana. E no mountain bike também não tem isso, tem os pontos de apoio, provas de estrada também tem ponto de apoio, mas além do ponto de apoio, algumas provas amadoras permitem que tenha caravana. Todas as provas profissionais têm caravana, então cada equipe leva atrás do pelotão, vai com o seu carro. Algumas provas, grandes tour, tem equipe que larga até com 3 carros, né? Então, se você tiver algum problema, você vai lá, você pode trocar a roda da sua bicicleta, você pode trocar até a sua bicicleta inteira, que em cima do carro vai ter uma, e principalmente você pode ir lá fazer o seu abastecimento. De praxe, assim, a gente vê quando está tendo transmissão das grandes voltas, um dos atletas da equipe, ele vai até o carro e ele volta lotado. Ele vem colocando caramanhola dentro e tal, nas costas, e ele vai distribuindo para os parceiros de equipe dele. Tem um atleta responsável por fazer esse abastecimento de toda a equipe naquela prova. E provas de um dia também é permitido ter caravana, né? Ter os carros da equipe no final do pelotão. Então, por isso não temos a necessidade de carregar o camelback. Já no mountain bike, a gente tem que ter autonomia total, né? É comum, a gente tem que levar o camelback. Às vezes eu saio, a minha bike, ela tem espaço para 2 caramanholas, mas ainda assim, como tende a ser treinos longos, eu ainda levo o camelback, levo câmara de ar embutido no quadro, levo para competições, eu levo CO2 e tal, e no speed não tem isso, a gente não precisa disso. Algumas provas ainda, tipo, por exemplo, Etapa, Brasil, Gran Fondo, não permite caravana. Então, se você furar e não tiver como fazer o reparo e você não tiver autonomia, você vai ter que abandonar a corrida. Mas a parte de hidratação, essas provas oferecem. Algumas provas oferecem a hidratação para o atleta, né, andando, tipo assim, para-se uma pessoa na beira da estrada, aí você passa e pega na mão da pessoa. A gente consegue fazer isso. Algumas provas não. Por exemplo, Etapa Brasil, você tem que parar, colocar o pé no chão e aí você tem que fazer o seu reabastecimento. Porém, quem vai para brigar pela vitória nesse tipo de prova, eles levam uma pessoa responsável. A organização pede que isso não aconteça, né? Porque eles colocam ali 3, 4 pontos de apoio num percurso de 100 e poucos quilômetros, mas quem quer brigar pela vitória não quer fazer parada, então eles levam o seu próprio ponto de apoio, combinam 1 quilômetro e a pessoa fica lá já preparada para entregar, né, toda a parte de reposição energética e reposição de líquidos também para esse atleta. Mas é isso, não tem nada a ver, não está relacionado a ser bruto ou a não ser bruto, é mais a questão de logística, de prova, o que é permitido, o que dá para fazer, né? Mountain bike é muito difícil ter uma caravana, e também está relacionado à parte da geometria do quadro da Speed, que permite, e do mountain bike, que alguns tamanhos permite, né? Tem um encaixe para 2 suportes de caramanhola e outros, a maioria, não.
Beleza? Espero ter agregado aí essa informação para vocês. Tchau, tchau!